estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e todas também muito bem-vindas. Eu sou a professora Kátia Xavier e estarei acompanhando as turminhas dos anos iniciais com o tema da aula de hoje, tabelas e gráfico. E aí, estudantes, vocês gostam muito de matemática? Quem aí gosta de matemática, conta pra mim. Já começo aqui perguntando a vocês, que é uma disciplina maravilhosa que eu amo. E na aula de hoje iremos trabalhar com tabelas e gráfico. O que é que a gente vai aprender aqui sobre tabela e sobre gráfico? A aula está bem interessante. A aula também está bem participativa, onde eu conto com a participação de todos vocês aí no chat. E também, quando vocês assistirem nossas aulas lá no YouTube, vocês também podem fazer os comentários, que a gente também acompanha todos os comentários lá no YouTube. Comigo aqui hoje eu tenho a presença de Elaine, nossa intérprete de Libras, que se encontra aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula muito mais inclusiva através da língua brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Elaine. E aí, estudantes? Se você não puder assistir a nossa aula, que é ao vivo, todos os dias, nesse mesmo horário, pela TV Nova Nordeste, vocês podem assistir a reprise que passa no horário da tarde. Então, esta mesma aula que você está assistindo agora, ela vai passar no horário da tarde, neste mesmo canal. Mas se você não conseguiu assistir nem de manhã nem à tarde, não tem problema. A nossa aula ela está gravada e você pode acessar sempre que quiser lá no canal do Educa Recife no YouTube. E é muito importante também a participação de vocês, os comentários, porque a gente está sempre acompanhando e dando retorno dos comentários. E a aula de hoje eu conto muito com a participação de vocês, porque está bem dinâmica. Então eu quero ver quem vai participar aí. Vamos chegando, vamos chegando. Se organizem, procurem um espaço aí bem legal, bem silencioso, confortável, para que você possa acompanhar a aula do início ao fim, prestando bastante atenção. E assim você vai aprender bastante. Então se organiza que a aula já vai começar. E aí, quando a gente fala de tabela simples e tabela de dupla entrada, o que é que vem à sua mente? Você já conhece as características desse tipo de tabela? O que é que compõe uma tabela simples? O que é que compõe uma tabela de dupla entrada? Vamos falar sobre isso aqui, né? Então, assim, quando a gente está falando de tabela, não é qualquer tabela, é uma tabela simples e uma tabela de dupla entrada. E existem diferenças, né, entre elas. E é isso que a gente vai conhecer agora. Observem aí essa tabela na telinha de vocês. O que é que vocês conseguem, né, identificar nessa tabela? Vocês conseguem fazer a leitura de tudo que está aí? Está falando aí, tempo de vida de alguns animais. Tem ali o nome mamífero, tem ali o nome tempo de vida. Tem o nome de alguns mamíferos, cachorro, gato, leão, cavalo, porco. Também ao lado tem a idade, né, o tempo de vida de cada mamífero desse. E lá no final da tabela tem um nome bem pequenininho. Então, a gente vai aprender o que significa cada coisinha dessa. Então, fica aí de olho na tabela e eu já começo perguntando a vocês qual é o título da tabela, né? Mas antes, o que é uma tabela? A tabela nada mais é do que o encontro de linhas e coluna. Então, toda vez que a gente olhar para uma tabela, a gente precisa fazer a leitura, ou em linhas, né? Ou em linhas com coluna. Então, através da tabela, a gente pode organizar os dados de uma pesquisa para fazer uma leitura de forma organizada. Observem aqui essa tabela. Toda tabela ela tem um título. Será que vocês já conseguiram identificar o título dessa tabela? Conta aí para mim no chat. Qual o título da tabela? Vocês já conseguiram identificar sobre o que está falando essa pesquisa? E aí, já conseguiram identificar? Então, vamos lá. O título está falando exatamente sobre o tempo de vida de alguns mamíferos.
Observem aí, aqui eu tenho uma coluna com mamíferos e aqui nessa outra coluna o tempo de vida. Então, o assunto, né, dessa tabela é o tempo de vida de alguns mamíferos. Agora que a gente já identificou o título, digam para mim aí, essa tabela, ela apresenta uma fonte? De onde foi tirada essa pesquisa? Toda pesquisa a gente fez em algum lugar, né? Então, existe uma fonte para isso. Vocês conseguem identificar aí na tabela onde se encontra a fonte? Já conseguiram perceber? Vamos conferir, olha só. Como vocês podem ver, a fonte está aqui embaixo. Essa matéria aqui, né, essa pesquisa, foi tirada exatamente de Toda Biologia, que é um site que foi feito essa aí, pesquisa do tempo dos animais. Então, aqui está a fonte dizendo de onde foi feita essa pesquisa, de onde foi tirada essa tabela. Agora, digam para mim, quantas colunas ela tem? E aí, estudantes, quantas colunas tem essa tabela? Vocês sabem o que é coluna? Coluna é aquilo que a gente encontra na forma vertical, né? A gente diz que está assim em pé. Então, coluna é o que está em pé, na forma vertical, e linha é o que está deitado, né? Na forma horizontal. Agora que eu já dei essa explicação, conta aí para mim, quantas colunas tem nessa tabela? Tá fácil. Vamos descobrir? Eu tenho aqui duas colunas. A primeira coluna está trazendo para mim os mamíferos, né, que eu chamo aí de variável. Essa coluna está trazendo duas variáveis, o mamífero e a coluna que está falando do tempo de vida. Então, sabendo que a tabela tem duas colunas, que uma está falando sobre os mamíferos e a outra sobre o tempo de vida, a gente agora consegue fazer a leitura do que significa cada coluna dessa, né? Então, a gente vai identificar aí os dados dessa tabela. Vamos lá. Respondam para mim aí, ó, olhando para a tabela, qual é o animal que vive menos? Será que vocês conseguem identificar fácil aí na tabela qual é o animal que vive menos? Eu tenho ali o cachorro com 12 anos, gato com 15 anos, leão com 20 anos, cavalo com 30 anos e o porco com 10 anos. Já conseguiram identificar qual é o animal que vive menos desses mamíferos aí? A gente consegue identificar, basta olhar para a tabela. E como é que a gente faz essa leitura? Olha aqui, me acompanha. Como é que a gente faz essa leitura? Se eu quero saber qual é o animal que vive menos, eu vou agora fazer o seguinte, eu olho para o cachorro e vou fazendo a leitura na linha. Então, cachorro está aqui 12 anos, gato 15 anos, leão 20 anos. Observe que a minha leitura aqui, ó, é horizontal. Cavalo 30 anos e o porco 10 anos. Agora, o que eu preciso fazer? Olhar qual é o menor número para saber o que vive menos. Se eu tenho 12, 15, 20, 30 e 10, o meu menor valor aqui é o 10. Então, qual é o animal que vive menos? Exatamente, o porco. Parabéns aí, turminha, vocês que estão acompanhando e dando as respostas. É o porco. Ele aqui, ó, só vive apenas 10 anos. Vocês sabiam disso? Uma curiosidade aí para vocês, né? O porco, ele só vive em média aí, ó, 10 anos. Continuando, agora que a gente discutiu, né, sobre a tabela, observem aí, a tabela simples, ela é usada para apresentar a relação entre uma informação e outra, como o mamífero e o tempo de vida. Ela é formada por duas colunas e deve ser lida horizontalmente, que foi o que eu fiz aqui mostrando para vocês. Essa leitura na tabela simples, ela é horizontal. E a gente vai estar fazendo uma relação entre uma informação e outra. Então, aqui, ó, a gente relacionou
o mamífero com o tempo de vida, né? A gente está relacionando duas informações. E a leitura, ela está acontecendo de forma horizontal. A gente só está olhando aqui as linhas. Então, é uma leitura fácil, a tabela simples, né? Agora, fiquem de olho nessa tabela. Observem essa daí. O que essa tabela ela tem de diferente da outra que a gente acabou de ver? Contem aí para mim o que vocês conseguem identificar de diferente. O que ela tem de diferente da outra que a gente acabou de ver, que falava sobre o tempo de vida dos animais? Essa tabela aí está falando de quê? Vocês já conseguiram identificar o título dessa tabela? Qual é o assunto que está falando aí nessa tabela? Qual foi a pesquisa que foi feita? Vocês já identificaram? Então, vamos lá. Qual é a diferença dessa tabela para outra? É exatamente isso, ó. Ela tem 3 colunas. E essas 3 colunas vão me trazer 3 variáveis, que é uma com nome, a outra com peso e a outra com a altura. Foi feita uma pesquisa com os alunos da Escola Imaginária. Aqui está a fonte, ó, Escola Imaginária. Foi feita uma pesquisa para saber o peso e a altura de alguns estudantes. E para organizar essa pesquisa, foi construída essa tabela. Essa tabela ela precisou ser com 3 colunas, porque estavam pesquisando peso e altura. E aí, estudantes, o que acontece com essa tabela? Vamos entender ela um pouquinho, olha só. Como é que a gente deve fazer a leitura numa tabela de dupla entrada? Essa tabela ela deixou de ser simples, ela agora é uma tabela de dupla entrada. Por quê? A leitura que a gente vai fazer nela, a gente precisa relacionar linha com coluna. Então, eu vou procurar aqui André. André tem o peso e tem a altura. Se eu quero saber a altura de André, eu preciso andar aqui na linha até a coluna que fala de altura. Então, eu tenho que fazer essa leitura, ó, linha, coluna. É uma leitura horizontal e vertical ao mesmo tempo. Então, observem essas diferenças, tá? E agora que eu já falei sobre isso, vamos ver o que a gente consegue identificar nessa tabela. Conto com a participação de vocês aí em casa. Olhando para a tabela, qual é a criança menos pesada? Aí a tabela está falando de peso e de altura. E vocês viram que o título da tabela fala exatamente isso, medida dos alunos da Escola Imaginária. Está falando sobre as medidas. Peso, né, que é a massa corporal. Quando a gente está falando de peso, a gente está medindo a massa do nosso corpo. E a altura, né? Quantos metros ou quantos centímetros tem esses estudantes. Vocês conseguem identificar qual é a criança menos pesada? Eu tenho que ir para a coluna do peso. Quando eu vou para a coluna do peso, eu vou olhar aqui o nome José, 25 quilos. André, 35, Ana, 27 e Lídia, 30. E aí, qual é o estudante aí, né, menos pesado? Já conseguiram identificar? Vamos conferir? Exatamente, José, ele tem apenas 25 quilos. E agora, continuando, qual é a criança mais baixa? Será que vocês conseguem identificar a mais baixa? Eu preciso olhar o nome dos estudantes e olhar a coluna que está escrito baixa. E aí? Eu tenho aqui José, ó, 1,25 m, eu tenho aqui 1,05 m. Quem é essa criança aqui que mede exatamente 1,05 m? Eu vou para a coluna e vou para a linha onde está a Ana. E aí eu consigo identificar aí o peso e a altura de cada estudante. Então, como vocês puderam ver, Ana é a criança, né, mais baixa, porque se vocês olharem, todas elas têm 1 metro. Então, a gente vai olhar os centímetros. Quem é que tem um centímetro menor?
25, 10, 5 ou 15? A gente sabe que 5 é o menor, logo Ana é a criança, né, mais baixa aí da turma. E aí, estudantes, quando a gente está trazendo aqui tabela de dupla entrada e tabela simples, vamos agora para as características de uma tabela de dupla entrada, né? Quais são as características de uma tabela de dupla entrada? A tabela de dupla entrada ela é útil para mostrar dois ou mais tipos de dado, como altura e peso, sobre um item, sobre algum nome, e ela deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Então, numa tabela de dupla entrada, eu preciso estar relacionando linha com coluna, tá certo? E ela deve ser lida justamente na vertical e na horizontal. E ela vai trazer mais de duas colunas. Então, teve mais de duas colunas, a gente já tem uma tabela de dupla entrada. Será que vocês conseguiram entender isso? Vamos agora falar um pouquinho sobre gráficos. E aí? O que é que vocês sabem sobre os gráficos? Observem aí. Os gráficos, né, chamado de barra ou de coluna, eles são usados para comparar dados quantitativos. E ele é formado por barras de mesma largura e o comprimento é que varia, pois vai depender dos números que estão ali representando cada barrinha daquela. Então, observem que eles são formados com barras de mesma largura, mas o que muda é o comprimento. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui essas barras na vertical. Observem que todas elas têm a mesma largura. E eu tenho aqui as barras na horizontal, todas na mesma largura, mas o que está mudando é o comprimento de cada uma, ó. A cor azul é menor, o amarelo já é maior do que o azul, o verde é maior do que o amarelo, o laranja aqui é menor do que o verde e é maior do que o azul. O que vai mudar é justamente esse comprimento aqui, ó, é o que vai estar variando no nosso gráfico. Mas a largura, observe que é a mesma. E a gente pode encontrar gráficos de barra ou dessa forma, na horizontal, ou dessa forma na vertical. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um gráfico de uma pesquisa que também foi feita lá na Escola Imaginária com as turmas do 7º ano. Então, observem aí que esse gráfico está falando da preferência de atividades físicas da turma do 7º ano. Então, o gráfico ele também tem um título, né, e está informando do que se trata esse gráfico. Nesse caso aí, são as atividades físicas. O gráfico também ele pode vir com uma legenda para dizer o que cada cor daquela significa. Essa legenda aí eu tenho vermelho para menina e azul para menino. O gráfico, vamos fazer a leitura dele. Eu tenho aqui na horizontal, eu tenho exatamente as atividades físicas, corrida, caminhada e ciclismo. E aqui na minha vertical eu tenho a quantidade de crianças que voltaram. Então vamos lá. Observem aí na vertical, começa em 0 e depois, ó, 2, 4, 6, 8. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, tá? De acordo com esse gráfico, qual a atividade física preferida? Vou voltar para o gráfico. Os estudantes nessa pesquisa, eles preferem mais corrida, caminhada ou ciclismo? Olha aqui, ó, corrida, caminhada ou ciclismo. Como é que eu identifico essa resposta analisando um gráfico? Vamos conferir. Olha só como é que a gente analisa. Será que vocês já deram a resposta aí? Já acertaram em casa? Eu tenho certeza que quem está participando já conseguiu identificar qual a atividade física preferida dos estudantes do 7º ano. Então, olha aí, ó, tenho certeza que vocês acertaram. A corrida. E por quê?
Porque o gráfico está mostrando isso, ó. Observem que ele é o maior aqui. O gráfico da corrida, tanto as meninas quanto os meninos, eles gostam muito, ó, de correr. Já o da caminhada, ele está menor e o do ciclismo também está menor. Então, o gráfico, através das suas barras aqui, a gente consegue identificar isso pelo tamanho, a gente consegue achar a resposta. Continuando, quem gosta mais de ciclismo? Então, de olho aí no gráfico, quem gosta mais de ciclismo? Será que são os meninos ou as meninas? Você agora tem que direcionar o seu olhar só para o gráfico do ciclismo. Mas o que é que você vai analisar agora? As cores. O vermelho está para a menina e o azul está para o menino. Se a pergunta é saber quem é que gosta mais de ciclismo, e aí, qual é a barrinha que está maior? É a dos meninos ou é a barra das meninas? Observem aqui a legenda, ó. Menina vermelho, menino azul. Já conseguiram identificar? Vamos verificar? Então, olha só. Como vocês puderam identificar, eu tenho aqui que o ciclismo, os meninos gostam muito de pedalar. As meninas gostam menos, ó. Se vocês observarem, 4 meninas gostam de pedalar. Já os meninos aqui, eu tenho 5 meninos que gostam de pedalar. Então, a gente consegue identificar todas essas informações no gráfico. Vejam como é importante a gente saber fazer a leitura de um gráfico, porque ele traz várias informações e a gente consegue fazer essa interpretação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Vamos para o desafio da nossa aula. Qual vai ser o desafio? O que é que tem aqui para vocês agora? Observem aí o desafio. Na atividade de lazer, preferida dos alunos do 3º ano, eu trago uma tabela. Essa tabela, ela tem 3 colunas, então eu já sei que essa é uma tabela de dupla entrada. Quantas meninas gostam de ir ao cinema? Vocês vão precisar analisar essa tabela, olhar aí o lazer, os meninos e as meninas. Eu tenho lazer, ir ao parque, lazer, andar de bicicleta e ir ao cinema. E eu tenho ali a quantidade de meninos na segunda coluna. Quantos meninos gostam de ir ao parque, quantos meninos gostam de andar de bicicleta. E também na terceira coluna eu tenho a quantidade de meninas que gostam de cada um desses lazeres aí. Então, a pergunta é, quantas meninas gostam de ir ao parque? Pensem aí, façam a leitura horizontal e vertical e vocês vão identificar essa resposta. Já conseguiram? Eu já posso trazer aqui a resposta. Será que vocês pensaram direitinho? Acompanha aí o seu dedinho na tela, faz a leitura da linha com a coluna. Se a gente quer saber das meninas, você vai ter que ir para a coluna das meninas. E aí você vai identificar qual é o lazer aí que elas mais gostam. Então, quantas meninas gostam de ir ao parque? Vamos conferir? Olha aí, estudantes, exatamente 7 meninas. Eu tenho aqui meninas, na minha coluna e vou relacionar ir ao parque. Eu não posso pegar a menina e ir para andar de bicicleta, porque a pergunta é quantas meninas gostam de ir ao parque. Por isso que é importante essa leitura da coluna com a linha. Não é qualquer linha, eu vou ter que identificar a linha que está escrito ir ao parque. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!